Então vamos lá. Vamos começar a nossa live sobre atividade física, o que você precisa fazer para viver mais e melhor. É um tema para lá de atual, super importante, e que nós estamos juntos com duas mega especialistas, doutora Camila Medeiros, ela é geriatra, especialista em medicina do estilo de vida, e nossa querida mega professora Renata Rocha Loures, educadora física e especialista em longevidade saudável. Então vamos começar. E por que é importante a gente falar sobre atividade física? Para que a gente tenha o quê? Autonomia, independência, liberdade, bem-estar, longevidade saudável, porque a gente quer. A gente cada vez vive mais. Então, bora viver melhor. Mais a gente já sabe para viver. Agora temos que ver mais melhor. E melhor. Isso. Então, e para somar todas essas palavras, né, que você disse, até numa reunião que a gente fez, né, antes da live, e a Camila mencionou muito sobre a vitalidade, né, essa energia de fazer as atividades da vida diária, de você ter disposição e você conseguir experimentar, né, essa vida maravilhosa, da melhor forma possível. Exatamente. Com vitalidade. Para a gente poder chegar lá onde a gente quer chegar com qualidade. E como é que a gente faz isso? Bora aprender e influenciar positivamente as pessoas. Camila, dou a palavra para você. Eu queria agradecer, então, o convite. É sempre um prazer falar com vocês, falar em nome da medicina do estilo de vida, né? E foi que nos uniu, né? Exatamente. Pelo CBMEV Paraná. E pelo CBMEV Paraná. Exatamente isso que eu queria colocar na introdução. E falar que, como vocês estavam comentando da atividade física, uma coisa que eu percebo é a gente falando assim, para você viver mais, né, lá na frente, para você não ter doenças lá na frente. Mas assim, o que a gente vê é que no momento em que você faz a atividade física, você já tem vários benefícios dela, né? Então você tem benefícios imediatos, além de ter os benefícios a longo prazo, né? E como geriatra, então, lidando com muitas doenças crônicas, a gente percebe que, assim, para todo paciente que entra no meu consultório, eu prescrevo atividade física, né? Se tem uma prescrição, assim, que todos saem, é com atividade física. Independente se o paciente tem 30 anos e está começando a se preocupar com a saúde, né? E me pergunta o que eu posso fazer para viver mais e melhor, né? Além de muitas outras, assim, sai com prescrição de atividade física, né? E desde o idoso, que às vezes já tem várias doenças crônicas, né? Já tem até limitações, mas esse idoso também sai com a prescrição de atividade física, né? E isso que eu acho muito importante frisar, né? E que eu queria passar esse recado aqui hoje. É que, assim, é para qualquer um, para qualquer idade mesmo, né? E, assim, para todos os sintomas e para todas as doenças, né? Claro, e você sabe que eu sou ginecologista e médico do estilo de vida. Então, eu atendo pacientes de todas as idades, né? E você sabe que na minha anamnese, não só que a nossa anamnese básica, que a gente aprende na faculdade, eu faço as perguntas dos 6 pilares. Para todas as idades. Então, ali, elas já pedem orientação. Eu falo do sono, da atividade física, da alimentação, relacionamentos, estresse, álcool e tabaco. Todas as pacientes eu pergunto sobre isso. Então, já é um gancho para a gente começar a orientar do que é atividade física, como fazer e por que fazer. Isso é que precisa orientar, educadora. Isso como profissional de educação física, eu fico muito feliz, porque num passado assim, muito próximo, você não via os médicos fazendo isso. E eu falo assim, que todos os profissionais da saúde, eles devem
prescrever atividade física, é dever, né, de todos nós. Claro que daí o exercício físico fica pra gente. Só que isso é muito bom e eu vejo que cada vez mais eles estão deixando de prescrever apenas a caminhada, que, claro, é muito bom, porém, para você viver mais e melhor, só com a caminhada fica insuficiente. Então, é muito, muito legal, assim, ver a medicina também evoluindo dessa forma. Totalmente, totalmente engajada. Já pegando esse gancho, vamos lá. Como é que a gente aumenta a nossa movimentação diária? O que é isso? Quais são os benefícios e a importância disso no nosso dia a dia? Agora para a querida Renata. Então, a movimentação diária é quando você aumenta o seu movimento, aquele movimento natural que a gente faz no nosso dia a dia. Então, o deslocamento que você faz a pé para algum lugar, se você faz ele com bicicleta, uma escada que você usa, assim, resumindo, é você diminuir o seu tempo sentado e deitado. Então, nós temos que olhar, e às vezes as pessoas não olham isso com a devida importância. Falar, mas será que só de eu ficar em pé já vai ser bom? Para as pessoas que ficam 8 horas sentado, você interromper esse tempo sentado, ele se faz necessário. E daí tem algumas estratégias que eu vejo que algumas pessoas colocam alarmes no celular para interromper esse tempo sentado a cada 40 minutos, 1 hora. Eu gosto muito de falar sobre as escadas. 9 lances de escada, se você subir ele de forma contínua, equivale a 30 minutos de caminhada. Então, assim, você substituir os elevadores pelas escadas. E também eu percebo, assim, pelo menos eu tenho costume quando eu vou em shopping ou no aeroporto que tem escada rolante e esteira rolante, eu caminho na esteira e na escada rolante. E as pessoas, ainda aqui no Brasil, não tem, a não ser grandes centros, assim, Curitiba, São Paulo, que as pessoas já ficam parado do lado direito e quem quer se movimentar vai pelo lado esquerdo. Mas mas isso deveria já fazer parte do nosso dia a dia. E uma métrica muito legal para você quantificar essa movimentação diária, e hoje está bem acessível, é o número de passos. E o ideal seria dar mais do que 7.000 passos por dia. Isso a gente tem smartwatch, até pelo aplicativo do celular. Claro que, assim, dependendo da tecnologia, isso interfere, ou seja, os melhores aferidores de passos são os que têm GPS, porque tem alguns smartwatches que só tem acelerômetro e não tem GPS. Então, você está dentro do carro e, às vezes, ele mede passo. Então, só ficar atento assim com o tipo de tecnologia que você usa. Porém, já dá para começar, por exemplo, pelos passos, pela escada e pelo alarme, para você se movimentar mais durante o seu dia. Perfeito. Agora, só uma pergunta que talvez seja para Camila. A Nete Pinheiro perguntou agora sobre a importância do exercício físico. Como é que a gente pode orientar a Nete e a todos os outros que estão participando para a gente poder ver isso? Como é que é isso? Perfeito. A importância da atividade física, ela é tão como que eu posso dizer, impactante, e eu acho que a gente nem para pensar o quanto, né? E assim, a abrangência, como eu estava começando a falar no início da live. Então, assim, se eu falasse que existia todos esses benefícios em uma pílula, em um remédio, seria o remédio mais vendido, né, no mundo. Porque, assim, o exercício físico, né, e depois a gente pode falar sobre a diferença da atividade física para o exercício, né? Mas aumentar a atividade física e o exercício físico pode melhorar e melhora o seu humor, né? A gente já sabe que o exercício físico é equivalente à medicação para casos de depressão e ansiedade leve. Tem o mesmo efeito, né? Então, a gente pode prescrever atividade física para transtornos de humor, né? É importantíssima para o sono.
Então, quantas pessoas reclamam que não conseguem dormir bem, né? E às vezes aumentando a atividade física no seu dia, praticando um exercício físico, apenas com essa mudança no estilo de vida, a pessoa pode dormir melhor, né? Atividade física como tratamento para diabetes, para hipertensão arterial, né? Que são as doenças crônicas que mais abrangem as pessoas, adultos e idosos, né? E que a gente sabe quantas complicações essas doenças não controladas podem causar, né? Como um AVC, um infarto. Então, a gente consegue prevenir isso e tratar essas doenças com atividade física, né? Sem contar a interação social, né? Você se relacionar, ter contato com outras pessoas. Vocês não fazem ideia o como isso é importante. Por exemplo, para um paciente mais idoso, às vezes, que ficou mais isolado na pandemia, né? Então, a atividade física como essa estratégia de socialização. Para os pacientes idosos, né? A atividade física, então, exercício físico, é o que vai trazer para eles independência, que é o que tanto eles pedem e prezam, né? Então, é importantíssimo ter esse fortalecimento do corpo, né? E a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a importância aí da musculação, né? Como a Renata falou, assim, não é só a caminhada. Muitos idosos, né, são muito frágeis e às vezes até a família restringe a movimentação deles, né? Isso, a gente não deve fazer isso, a gente deve estimular, né, com que eles sejam cada vez mais ativos, né? Então, assim, são tantos benefícios, né, que é até, eu acho, má prática um médico não orientar a atividade física, né? E a gente, como médicas e certificadas em medicina do estilo de vida, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Dia a dia. Exatamente. Ou seja, perda de peso, melhora do sono, né? Bem-estar, equilíbrio emocional, diminuir o número de medicamentos para hipertensão, diabetes, doenças crônicas, osteoporose, melhora de ganho de massa óssea. Quantas mulheres eu atendo, né? Agora, uma outra pergunta que vai entrar no que você tem que falar, Rê, que eu acho muito legal, os tipos de treino. Aqui a Glória Caniac está perguntando, faltam 10 dias para ela completar 64 anos e já treina 4 vezes por semana musculação. Será que é só musculação? É importante, mas é só musculação? Então, e aí, primeiro, vou linkar essa sua pergunta com o que a Camila falou sobre a diferença da atividade física para o exercício físico. A atividade física é tudo aquilo que te tira de repouso. Já o exercício físico é algo sistematizado, planejado, estruturado, onde você tem o controle das variáveis. Então, eu posso dizer que o exercício é um tipo de atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. E a atividade física estaria naquela movimentação diária. Agora, aquele passeio que você faz com o seu cachorro, aquele brincar com o teu filho, fazer a faxina na casa. Só que, por que é pouco fazer isso? Porque só o exercício físico, ele consegue modificar a nossa fisiologia, fazer modificações profundas no nosso organismo, a ponto de até reverter diabetes. E agora, eu não sei quem perguntou sobre a atividade física para a demência. Só o exercício físico que ele é capaz de fazer a neurogênese e a neuroplasticidade, que é a formação de novos neurônios e também a formação de novas conexões neurais. Então, isso vem muito com a contração muscular. E quando a gente faz,
Camila falou sobre a musculação, e agora eu entro nos tipos de exercício, nós temos os mais aeróbicos e os resistidos. Os aeróbicos, eu falo, né, para os meus alunos, é como se fosse a musculação do coração, que é quando você faz movimentos mais cíclicos, repetidos, onde aumenta mais a frequência cardíaca, que daí entra a caminhada, a corrida, a natação, os esportes em geral. Quando a gente fala em treinamento resistido, a gente fala sobre algo que você está fazendo, onde você joga uma carga em cima de você, além do seu peso corporal. Se você for ver os esportes e tudo isso que eu mencionei, você utiliza só o seu peso corporal. Agora, a musculação, ela utiliza barras, anilhas, halteres, o Pilates vai utilizar as molas, o treino funcional vai utilizar elásticos e saltos, o CrossFit e por aí vai. Então, quando você consegue juntar essas duas modalidades de exercício, eu falo que daí você tem a combinação perfeita, porque você vai estar estimulando todas as suas capacidades físicas. Lembrando que são muitas, né? Nós temos a força, o equilíbrio, a agilidade, a mobilidade, flexibilidade, agilidade, velocidade, ritmo, consciência corporal. Porém, as principais é a resistência, a força e o equilíbrio. E quando a gente envelhece, o que a gente acaba perdendo mais é a força. E é só o treinamento resistido com carga que vai fazer, que vai conseguir fazer você aumentar a sua massa muscular, você ganhar massa muscular e, consequentemente, a força. E eu gosto muito da musculação porque ela é muito versátil. Eu consigo dar musculação. Eu tinha um aluno, meu aluno mais com mais idade, ele tinha 90 anos, infelizmente ele faleceu em abril, porém ele faleceu num sábado, eu dei aula para ele até segunda-feira. E eu dava para ele com elástico, então eu conseguia dar muita musculação terapêutica. Assim como eu tenho clientes de 13 anos que têm uma super saúde. Então a musculação você consegue adaptar ela para todas as doenças crônicas, para todos os tipos de pessoas, coisa que a gente já não consegue muito ver, por exemplo, no Pilates. Eu falo que o Pilates ele é bom, porém você fica o treino muito sentado e deitado. Então, e a nossa vida acontece mais em pé, ela tem que... Então, o Pilates, eu falo que ele seria um complemento. A musculação vem primeiro. Assim como o CrossFit. Ele não é para todo mundo. Ele é extremamente competitivo, ele é extremamente... É um treino muito vigoroso. Então, não é todo mundo que se... É difícil adaptar o CrossFit para todas as pessoas, até porque é em grupo. Daí, quando você tem grupo, fica mais difícil, né? Você adaptar para diversas populações. Então, são essas as diferenças e levanta a bandeira. Veja só, veja isso. Olha só, teve uma pergunta aqui, acho que da Camila. Ela perguntou o seguinte: se ela faz pilates, se ajuda ou se tem que ser só musculação? Ou seja, a pessoa que já faça pilates precisa trocar para musculação? Ou você acha que depende do tipo de pilates? Pilates de aparelho, pilates de solo, né? Se for, de repente, o pilates de solo, seria mais o quê? Alongamento, que também é importante. Aparelho, você consegue botar mais exercício, um pouco mais de força, com o próprio peso, mas sim. Mas isso seria ideal ou tem que mudar para a musculação? Eu acredito que a gente sempre tem que olhar o paciente, a gente dar aquele leque de opções para ele, falar os pontos, não vou falar negativo, positivo, mas mais positivos do que o outro, e deixar ele à vontade também para essa escolha. E tem gente que não se adapta à musculação, né? Que vai se adaptar mais ao Pilates. Então, se tiver que escolher, com certeza, se você se adapta e prefere o Pilates, com certeza é uma ótima opção. Mas se você falar, Renata, qual você prefere? Eu ficaria com a musculação. Eu colocaria... Eu gosto muito quando as pessoas, na rotina delas, fazem a musculação e pegam o Pilates para fazer esse flexionamento. Flexionamento é quando você aumenta a flexibilidade. Isso. Vai além do alongamento, que você dá essa ênfase, sabe?
Tem. O Pilates, ele é muito bom para o assoalho pélvico, ele é muito bom para fortalecimento profundo do nosso corpo. Tanto que nas minhas sessões de treinamento eu gosto de usar muitas técnicas do Pilates solo, posições do Pilates. Mas para ganho de massa muscular, a musculação é mais eficiente. O Pilates, ele vai fazer mais o fortalecimento. E só para... Eu acho bem legal diferenciar isso. O fortalecimento é quando a gente tonifica aquele músculo. É quando a gente estabiliza melhor o nosso corpo. Agora, a hipertrofia que é o ganho de muscular, que é o ganho muscular. Então, é como se a ativação muscular tivesse aqui está o fortalecimento e depois vem a hipertrofia. Então, são camadas de fortalecimento diferentes, onde a musculação ela consegue todas. Já não. Quer ver uma coisa, Renata? Uma outra pergunta que foi feita aqui, uma pessoa que faz caminhada, se ela só com a caminhada diminui osteoporose. Olha o que eu falo para as minhas pacientes no meu dia a dia. E a gente tem um osso. Imagina que isso aqui é o meu osso, né? Isso aqui é o meu osso. O músculo, ele fica grudado no osso. Se a gente tem um músculo flácido, mole, esse não vai estimular esse osso a captar cálcio. Então você precisa ter um músculo forte, com tônus, para que ele estimule esse osso a captar cálcio. Não adianta te dar 1 quilo de cálcio ao dia, porque esse osso não vai captar se tiver um músculo mole. Então tem que ter um osso com um músculo forte, ou pelo menos tonificado, para que ele possa absorver esse cálcio. Não adianta achar que o milagre está aqui. Não adianta. Tem que ter um músculo com tônus, senão você não vai ter recuperação óssea. A tração, né? A tração faz no... O que você acha disso, Rê e Camila? Sim, eu concordo. É o que eu também costumo explicar muito isso no consultório, né? O nosso corpo é muito inteligente, né? Então, ele não vai gastar energia e material no que ele não usa. Então, se a pessoa fica mais sentada, deitada, não se movimenta, o corpo vai entender como que ele não precisa fortalecer os ossos, porque a pessoa não está usando, não tem motivo para isso. Ele vai reservar essa energia, vai colocar em algo que precise mais, né? Por isso que a gente precisa estimular e falar, não, eu quero que fortaleça, porque eu preciso levantar, eu preciso carregar uma sacola, carregar peso, carregar meu neto, eu preciso fazer as minhas coisas, né? Então a gente precisa dar esse estímulo com a atividade física, de preferência, atividades então que tenham um pouco de impacto, né, de resistência, que estimule esse músculo e esse osso para que o nosso corpo entenda, não, ele está usando, eu preciso fortalecer, né? Eu queria voltar um pouquinho no que a Renata estava falando e nas perguntas e tentar esclarecer assim. Então, se você... as perguntas dependem muito em que fase você está, né? Então, assim, se você hoje está escutando a live aqui e você é totalmente sedentário, né? Não faz nenhuma atividade física, então qual que é o ponto de partida? Talvez seja o que a gente conversou no início. Aumentar a atividade física. Ou seja, aumentar o movimento, né? Diminuir o tempo sedentário. Qualquer movimento conta, né? Então, trabalha perto, caminha um pouco mais, estaciona o carro mais longe, usa as escadas, né? Faz atividade de casa que gasta bastante energia, aumenta o seu movimento. A gente não pode ficar parado. Dentro do escritório, vou pegar o cafezinho lá longe, esperar para jogar o lixo da mesa lá longe, não pegar uma cestinha perto. Qualquer coisa para se mexer. Qualquer coisa para se mexer. Isso é maravilhoso. Aí, se você já está fazendo isso e quer melhorar, aí entra o que a gente falou.
tenta ver algum exercício, alguma atividade, alguma coisa que você goste. Não adianta você sair do zero para ir para uma academia que você não gosta do ambiente, que você não tem conexão com aquilo, né? Não adianta, você não vai fazer, né? Não vai Isso é algo que sustentar. não é sustentável. E isso é muito importante quando a gente fala de exercício físico, né? Então, é algo que tem que ser constante, que tem que estar na sua rotina, assim como escovar os dentes, né? Tem que ser algo que seja sustentável, né? Então, procure alguma atividade. Você gosta de caminhar? Ótimo! Vamos caminhar, né? Você gosta de jogar algum jogo, alguma coisa em equipe, um tênis, um futebol? Maravilha! Essa é a sua atividade, esse é o seu exercício, né? Agora eu já faço isso. O que eu posso melhorar nisso que eu já faço, né? Então, é sempre você vai subindo um degrau, você vai somando. E sempre dá para melhorar, né? Por mais que a pessoa, eu já faço caminhada 5 vezes na semana. Então, que tal a gente diminuir um dia e iniciar um fortalecimento muscular? Né? Ótimo, muito lembrado. E se você for ver as bases do treinamento, eles falam para você fazer ajustes de até 10%, assim, a cada semana ou a cada 2 semanas. Claro, dependendo da condição, né, você ouvir o teu corpo. Então, eu caminhei durante 30 minutos, e então na próxima semana vou caminhar 35 minutos, e vai fazendo de forma bem gradativa. Né? Lembrei agora você falando sobre a lei dos 10%. Assim vale para carga, para volume, para intensidade, para tempo e por aí. Exatamente. Ou é muito comum, né? O paciente chega no consultório e fala: eu não tenho tempo. Não tenho tempo. A minha rotina é muito corrida. Não tenho tempo. Ok. Então, o que a gente faz? Incluindo na rotina dele, aumenta a atividade. Isso dá para fazer porque não muda ali no tempo, né? E aí que a gente pode, então, fazer as atividades mais vigorosas, né? Que acho que a gente pode falar sobre isso, que também foi uma das perguntas, então, que fizeram, que acho interessante a gente falar. Que o pessoal está interessado no mínimo, né? Então, assim, qual o mínimo que eu preciso fazer para ter saúde, assim, né? Para ser considerado saudável. Você fala pra gente, Renata? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela começa colocando o exercício aeróbico, que foi aquele que eu falei da musculação do coração, que é a caminhada, a corrida, a bicicleta, a natação, como obrigatório, né? E para você fazer de 150 minutos a 300 minutos. Isso dá uma média de 2h30 a 5 horas por semana de atividade física aeróbica moderada. E ele também coloca uma opção da vigorosa, ou seja, uma intensidade mais elevada, que é de 1h15 a 2h30 por semana. Eu, assim como vários outros profissionais de educação física e até a Organização Mundial fala que a combinação entre esses dois seria o mais benéfico, porque não é todo dia que a gente consegue fazer algo vigoroso, ainda mais mulheres que têm oscilação hormonal. Então tem dia que a gente vai estar mais cansada, faz algo mais leve, moderado, e no outro dia dá esse pico de intensidade. Então eu gosto bastante de mesclar. E daí ele fala, né, a Organização Mundial de Saúde, além dessa atividade aeróbica, para você ter benefícios adicionais de saúde, é você colocar 2 vezes na semana o treinamento resistido. E daí é legal que ele separa, né, em crianças, adultos, idosos, e ele coloca adultos até 64 anos. Daí, quando entra na faixa etária dos idosos, além desse aeróbico, além desse resistido, ele fala sobre as atividades de
de equilíbrio e flexibilidade. Então, não precisa esperar chegar lá na faixa dos idosos para você contemplar essas atividades. Então, eu sempre falo assim, Renata, então como eu consigo dar conta, né, de todas essas capacidades físicas? É você tentar pelo menos fazer 2 tipos de modalidades, que daí você com certeza vai conseguir atingir esse mínimo, né, tanto do aeróbico, quanto do resistido, quanto da flexibilidade, quanto do equilíbrio. E são coisas simples. Você não precisa fazer uma aula inteira de equilíbrio. São pequenas doses. Eu faço yoga. Boa, já vai dar flexibilidade, já vai dar equilíbrio, já vai dar outras capacidades. Então, esse seria a recomendação. E daí é isso, né? Tá, você não tem tanto tempo, com então passos, tem né? essa Eu não falei dos possibilidade. passos. Junto com 7.000 passos. Né? Então, se você conseguir juntar tudo isso... Mas começa aos poucos, porque às vezes a gente falando assim pode gerar uma ansiedade na pessoa. Meu Deus, tem que fazer um monte de coisa. Mas começa aos poucos e você já vai estar... E daí você vai começar a sentir falta até, quando você começa a fazer... E de preferência, começar aos poucos, com passinhos pequenos, sem colocar metas absurdas. Agora, semana que vem, vou fazer... Não vai fazer. Pequenos passos consistentes. Né? Pequenos passos dia a dia, alguma coisa que a gente goste, para poder sustentar. Se for inventar moda, não vai sustentar. Espere sustentar algo para depois colocar outro. Para então, acrescentar. Fazer caminhada, exatamente. Nossa, faz 3 meses que eu tô com uma regularidade, que eu aumentei meu tempo, meu ritmo. Daí coloca isso. Dá muito mais certo. Mais alguma outra coisa. Exatamente. E para poder a gente melhorar. E esse é o ponto também, né? Assim, se você está muito confortável na tua atividade física, no teu exercício, tem alguma coisa errada. Ótimo, né? Ótimo lembrar então, assim, sempre você tem que se esforçar um pouquinho mais, né? Então, é isso que a gente falou. Tá caminhando? Vamos caminhar mais. Não tenho tempo, não consigo? Então, vamos caminhar mais rápido, né? A mesma coisa no exercício da musculação, né? Já tá fácil esse peso. Vamos aumentar um pouquinho, né? Então, acho que o ponto-chave é isso. É sempre você ir testando um pouquinho mais, né? Tentando ultrapassar o seu limite. É isso que faz o corpo melhorar, o músculo crescer, o coração ficar mais forte. É sair... Ganhar massa óssea, ter mais saúde. Da tua zona de conforto, né? E legal então, assim, você falando isso, Camila, eu até lembrei, nós usamos muito na nossa área, isso daqui é uma escala de percepção de esforço. É que aqui vai ficar pequenininho, mas dá um Google, coloca escala de percepção de esforço. É algo muito legal para você quantificar esse esforço. Então, ela vai de 6 até o 20, depois ela sai daqui, ó, do muito fácil até o exaustivo, e também tem a frequência cardíaca, tem as zonas de frequência cardíaca, onde é abaixo de 40% em relação à frequência cardíaca máxima, e vai até a zona 7, que é acima de 90%. Então, isso é algo muito legal, assim, que fica bem intuitivo da pessoa estar usando, né, esse tipo de ferramenta para ver esse esforço. Porque o ideal é a gente ficar aqui, ó, no 13, 14, relativamente cansativo, daí nos dias mais intensos, vigorosos, chegar aqui no muito cansativo. Então a gente tem que ficar nesse laranja, digamos assim. Perfeito. Adorei. E é isso, assim, né? Como vocês estavam falando as mulheres têm muitas variações hormonais, né? Tem dias que elas estão se sentindo com mais força, então faz uma musculação mais pesada. Tem dias que não tá muito bem, faz uma caminhada mais leve. Não tem problema, né? O negócio é você estar todo dia se movimentando e no total, né, ter esse equilíbrio dos tipos de atividade física, né? Acho que isso é importante. Perfeito. Tem uma
pergunta aqui sobre Pilates, exercício físico, se ajuda no fortalecimento pélvico. Com certeza. Com certeza. Assim, rapidamente lembrando, você me ajuda, Renata, nessa resposta. Exercício físico de musculação, agachamento, quando a gente pega aquela barra e agacha, quando a gente sobe, pensar na contratura do glúteo. O que vai te levantar é o glúteo. E aí você, quando contrai glúteo, está contraindo musculatura de períneo. Sim. Né? Exercício para cintura pélvica, de elevação, de botar um peso aqui na barriga e elevar, isso é pura contratura de períneo. Isso. Fortalecendo a musculatura, diminuindo o quê? Incontinência urinária. Que é tão comum para nós mulheres, sem hormônios, pós-menopausa, muito mais em mulheres do que em homens, por causa da gestação. Mesmo que não tenha parto vaginal. Ótimo. E a gente sabe que não tem remédio, né, Lu? Não tem remédio, é difícil tratar, né? Cirurgias nem sempre tem um resultado bom, né? Positivo, né? Então, assim, o que a gente orienta hoje no meu consultório com pacientes que eu faço muita menopausa, muita pré-menopausa, é fortalecimento pélvico. Eu faço isso com fisioterapeuta, faço isso, falo muito, e laser, né? Que tem veio aí para ajudar e para associar. A laser terapia ajuda a melhorar o tecido conjuntivo. Vai ter colágeno, vai resistir, vai segurar esse assoalho pélvico. Então, laser, junto com fisioterapia pélvica, fortalecimento pélvico, ajuda muito. Isso na minha, meu dia a dia. Somando essa técnica que você falou, né, da contração do glúteo, o que eu gosto muito do Pilates é que, como normalmente são aulas mais calmas, você traz esse mindfulness, essa tensão plena para você e para o momento. Então, você consegue muito mais, porque não é simples nem explicar e, às vezes, nem fazer essa contração do assoalho pélvico. Não é? Então, é muito legal que o Pilates trabalha muito essa consciência corporal. Na musculação e principalmente no agachamento, a gente fala muito sobre uma técnica de respiração que chama bracing, que é você inspirar pelo nariz e na hora que soltar o ar, soltar o ar fazendo ar. Na hora que você solta fazendo ar, você ativa mais o transverso do abdômen, que é o nosso espartilho natural, que é o músculo mais profundo do nosso tronco. Então, ele junto com os músculos do assoalho pélvico, que vai ajudar também nessa sustentação. Então, vários exercícios eu falo, né? Suga o xixi. Eu gosto de falar o suga ao invés do trancar, porque você faz uma elevação, né, dessa musculatura. Mas no Pilates você consegue ter mais consciência e tempo, talvez, para você acionar. Na musculação, como é algo, às vezes, até a sala é mais barulhenta, porque daí tem mais som, mais gente, às vezes fica até mais difícil, mas quando eu posso, eu pego a aluna, vou no cantinho e deitada é muito fácil, assim, explicar essa contração do assoalho pélvico. Isso é muito bom. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana, muito bacana. Renata, eu queria te perguntar agora, porque eu vejo assim muitos idosos que às vezes já tem alguma limitação, né? Já tem alguma dor, uma artrose, ou uma cirurgia prévia. E eu vejo que esses pacientes têm medo, né, de fazer uma atividade física. Mas assim, isso não é uma contraindicação, né? Como que você trabalha, então, com esses pacientes que já têm alguma doença, né? Alguma patologia, assim? Nós usamos muito, a gente chama de musculação terapêutica, que são exercícios que vão focar em músculos específicos e mais profundos do nosso organismo. Por exemplo, um exercício que eu gosto muito é o tibial, onde você coloca o calcanhar e levanta o pé, que é o contrário da panturrilha. Porque a maioria das quedas nos idosos acontece porque eles não têm essa mobilidade de dorsiflexão. E é um exercício que todo mundo esquece, a não ser corredor, porque corredor tem que fazer. Que vai pegar o tibial anterior, que é o músculo que a gente
não liga para ele, esquece que ele existe, né? Então as musculação terapêutica são esses exercícios mais sutis. Trabalho também muito com isometria, né? A parte é um tipo de contração muscular que é fácil de entender, que é onde você sustenta uma postura e a gente trabalha muito com adaptação de exercícios. Então, por exemplo, flexão de braço. Ao invés de você fazer uma flexão de braço no chão, eu lembro que esse meu cliente, que eu tinha de 90 anos, eu dava aula no quarto dele. E ele tinha uma cômoda maior, onde ele ficava quase um pouquinho inclinado, onde ele fazia essa flexão de braço. Então, a gente vai adaptando esse exercício para aquele idoso. Então, a gente coloca uma cadeira, a gente coloca um step, a gente diminui a amplitude, assim, a gente sempre tem que respeitar, porque a execução de alguém que já tem limitação não vai sair perfeito. Então, às vezes, aquela perfeição daquele exercício que a gente tem em mente, ela não vai sair, assim como também portadores de necessidades especiais. Eu tenho também um aluno, Toninho, então, assim, às vezes eu filmo ele fazendo exercício, alguém pode falar assim, nossa, mas ele não tá legal aquele exercício, mas para ele, para a evolução dele, tá ótimo. Tá sentindo dor? Não. Tá confortável? Tá, então vamos lá. Então, assim, trabalhar muito com adaptação, com a parte, né, dos isométricos, e a parte da musculação terapêutica. Que é um misto de fisioterapia com musculação. É uma integração dessas duas áreas. E assim, é legal reforçar que não é só os idosos que precisam desses exercícios terapêuticos, são todos nós. Por exemplo, eu gosto muito de um exercício que é onde você se joga na parede e você faz uma pressão da tua cabeça contra a parede. Nós ficamos muito tempo em flexão de pescoço. Então, aqui atrás fica alongado e aqui fica contraturado. Então, o que a gente tem que fazer? O contrário. Aqui a gente tem que alongar e aqui a gente tem que fortalecer. Então, fazer essas pressões, exercício de pressão palmar. Eu gosto, para idoso, eu uso hands grip, que é um negocinho que você aperta. Mas para quem é possível, é de você segurar numa barra e ficar segurando aquela barra, essa pressão palmar, né? A força da mão, ela vai dizer sobre a sua força geral do corpo, de forma indireta, é claro, mas tem a ver. Até a Lígia colocou ali sobre paciente com bursite no quadril, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente está conversando, né? Ver qual que é a dor do paciente, né? Até literalmente, e adaptar, né? Sempre indo ao limite do que ele pode, né? Isso que a Renata está falando. Então, se você está sentindo dor, desconforto ali, né? Eu acho que isso é importante, assim, sempre também adaptar o exercício à pessoa, né? E assim, não forçar, né? Eu vejo que as pessoas acabam aí se machucando, tendo lesões que às vezes vão ser irreversíveis, né? Isso é um ponto importante até da gente falar, que muitas vezes os jovens, né, não pensam nisso na hora que estão praticando uma atividade física. Não pensam no futuro, né? Então, assim, articulação, cuidem, gente, né? Os jovens, cuidem da coluna, cuidem do joelho, cuidem do quadril, dos ombros, né? Eu vejo o pessoal, às vezes, fazendo musculação, né? Ou levantamento de peso muito além do seu limite. E daí a gente já está falando de um exercício que não atende mais a uma longevidade, né? A gente já está falando aí, então, de performance, de exercícios voltados somente para a estética, né? Então, esse não é o objetivo da atividade física como saúde, né? A gente precisa preservar, fazer os exercícios e tem exercícios proibidos. Né? Fazer exercícios da forma correta, né? Ter um acompanhamento de um profissional, ainda mais se você está iniciando na musculação,
né? Ir devagar, ir fazendo uma progressão de carga, né? Cuidando com a amplitude dos movimentos, né? Porque senão também vejo muito no consultório, paciente, comecei a academia, aí estourou o joelho, o ombro aqui, né? Os ligamentos, assim, aí realmente fica complicado, porque daí a gente já vai ter uma limitação a mais, né? Porque a pessoa acabou extrapolando ali. E daí, então, isso é importante. E daí, né? eu faço, às vezes, da minha área, porque assim, está mudando muito a área da educação física. Hoje, os profissionais de educação física, eles estão entendendo que nós não somos só músculo, nós temos articulações, nós temos órgãos, nós temos fáscias, que é o maior tecido do nosso corpo, não é mais a pele, são as fáscias. Se você não trabalhar essa fáscia, você não vai conseguir trabalhar bem esse músculo. Porém, ainda tem muitos que só olham bem isso para performance e para estética, porém também tem pessoas que buscam isso, né? Apenas isso, e não olham daí para essa saúde, daí cada um vai colher as suas consequências. Isso, mas existem escolhas, né? mas existem alguns exercícios dentro da musculação que eu falo que nem ganho estético tem. Um que eu gosto muito de falar é a puxada para trás, aquela que você pega a barra lá em cima e traz para trás da cabeça. Tudo que a gente faz com carga e aproxima do limite da nossa articulação, quando a gente faz assim com o ombro, a nossa extensão de ombro, ela não vai mais que isso. Aqui tá o limite dela. Então, para que você vai puxar algo pesado no limite dessa articulação? Tendo que você fica com a cabeça assim daí também, né? Daí tem um desalinhamento. Então, assim, puxa para frente, vai dar mais conforto articular, você vai ficar com um alinhamento postural melhor. Porque isso, sabe de onde veio? Do bodybuilding, que são aqueles campeonatos de fisiculturismo, que eles falam que vai pegar uma porção maior do trapézio, porção ascendente, não sei. E assim, é mínimo essa diferença, que não vale a pena, entendeu? Sim, exatamente. É o que você falou, são profissionais, né, que o trabalho deles, a vida deles é o fortalecimento ali, então eles vão realmente ao limite, né? E não é isso que a gente está passando aqui, né? Pensando em algo para a saúde, algo que seja constante, né? Pensando em longevidade. Né? E outra questão que a gente não falou e que eu acho que é muito importante é a parte de alongamento, né? Quantas dores e quantas lesões poderiam ser evitadas, né? Se a gente tivesse mais essa consciência de alongamento também, né? Com certeza. O único caso assim que eu falo que o alongamento tem que acender um alerta é quem tem a hipermobilidade. Quem já é hipermóvel. Apesar que a hipermobilidade às vezes está na articulação, mas não está no músculo. Então tem que fazer essa diferenciação, né? Que a mobilidade a gente pensa mais em articulação e flexibilidade a gente pensa mais na parte de músculo e tendão. E também, acrescentando isso, as liberações miofasciais, que hoje em dia, claro que o pessoal da físio, eles criticam muito o pessoal da educação física, a gente quer liberar tudo. E tem, assim, tem o ponto certo para você liberar, dependendo dos bios posturais que cada pessoa tem. Porém, é muito legal fazer isso antes e depois. Então, hoje em dia, o treinamento, ele tá muito mais amplo, assim, né? Tem muito mais técnicas, acessórios e possibilidades. Né? Ou seja, a gente está falando aqui de tanta coisa importante, né? Mas o mais importante é que tem que ter um acompanhamento de um profissional que possa cuidar da nossa postura. Quando você está lá puxando ferro, vamos pensar assim, vou puxar ferro aqui, você não está lembrando que você está com a coluna não tão perfeita, que o pescoço está para frente, está toda contraída. Não pode. Tem que estar alguém junto com você cuidando da tua postura, para que não piore a tua articulação. E aí, se já tem um limitezinho maior, você vai piorar uma lesão
inicial que já tinha, né? Exatamente. E ou seja, e para lembrar de tudo isso é que então, o básico seria misturar, Renata e Camila, misturar o tripé da atividade física, né? Que é aeróbico, que é o que você falou, que é o exercício do coração, força e resistência, que é para ganhar tônus muscular, dando todos os benefícios que nós já sabíamos. E terceiro, equilíbrio e alongamento. Né? Exatamente. Esse tripé, e a gente misturar esse tripé na nossa semana é fundamental. Isso. Começando como? Com a base. Um pouquinho. De pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo. Exatamente. Acostumou, ficou bem? Aumenta um pouquinho mais. Muda um pouquinho mais. Põe um pouquinho mais de peso de forma cuidadosa, equilibrada, consciente, para não fazer lesão. Exatamente. Né? Não é saltar do nada para o tudo. E pensar que tem que ser consciente, não precisa que tem que ser uma coisa que te faça bem. Você tem que gostar do que está fazendo. Não pode ser uma coisa que é bom, o doutor mandou. Não, o doutor não mandou nada. Você não vai conseguir fazer. Exatamente. Né? Fato. Faltam alguns minutinhos para a gente terminar. Nossa, esse assunto a gente vai embora, né? É um assunto muito vasto. Mas eu gostei muito. Eu acho que a gente conseguiu passar uma mensagem exatamente assim da importância, né? Então, assim, eu acho que todo mundo sai daqui já querendo se movimentar um pouquinho mais, né? Porque realmente é incrível tanto benefício, né? A outra questão é isso que a gente falou, é sempre estar se puxando um pouquinho mais, saindo da zona de conforto, né? Numa escadinha, né? Para não ter lesões, para não ter fraturas, nada nesse sentido, né? Qualquer movimento importa, mas assim, a atividade física tem uma questão que é a dose, né? Então, quanto mais, se você quer extrair todos os benefícios dela, você precisa aumentar a dose e fazer dessa forma que a gente tentou passar aqui, que é mesclando os vários tipos, né? Se você fizer um pouquinho, ótimo, né? Você já vai ter benefícios, só que numa dose menor também, né? Então, quanto mais você fizer, melhor, mais benefícios você vai ter, né? Ótimo. Então, para encerrar, eu lembrei de quando eu conheci a medicina do estilo de vida, eu fiz uma reflexão que eu achei muito interessante. Quando você vai ver os pilares, você olha lá, sono reparador, alimentação saudável, relacionamentos saudáveis, positivos. E na atividade física só está lá, atividade física. Então, eu comecei a perceber que falta uma palavra, que quando a gente fala sobre atividade física e exercício, a gente fala, faça atividade física e exercício. Eu colocaria com qualidade. Faça atividade física, exercício físico com qualidade. Dá um adjetivo para essa atividade física e esse exercício físico. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu já estou me movimentando, mas ela não para pensar em como ela está se movimentando. Né? E consciente, né? Isso. Então, queria finalizar com essa reflexão que foi bem no dia assim que eu olhei o gráfico, assim, falei, gente, mas e é algo que eu sempre também escutei na minha faculdade. Eu falei, gente, mas precisa de um adjetivo isso. Então, eu falaria, é a prática com qualidade. Perfeito. Gostei desse teu ponto. Eu queria... Tinha uma pergunta que me fizeram na caixinha de perguntas também, que eu esqueci, agora eu lembrei, e eu acho que é muito importante. Que perguntaram sobre a questão de quem trabalha sentada, se precisa fazer mais atividade física, né? E a gente começou a falar sobre o tempo sedentário, mas eu acho importante frisar isso, que foi uma das coisas, um dos estudos que me marcou muito. Porque eu pensava assim, eu já faço ali meus
40 minutos por dia, já tô bem. Só que aí foi quando eu vi esse estudo que fala que se você fica muito tempo sentado, pode anular os benefícios da atividade física. Sim. E daí eu falei, meu Deus, não é possível, né? Então, acho que para ninguém se assustar aí, vamos só pontuar que, assim, tempo sentado faz mal para a saúde. É isso que eles chegaram ao ponto. E aumenta a mortalidade. Então, mesmo que você faça o teu exercício ali, o teu tempo sentado pode anular o benefício. Então, assim, para a pergunta, né? Quem trabalha sentada precisa fazer mais atividade física? Sim. Vai precisar fazer mais atividade física para não ter essa anulação aí, né? Então, e assim, o que dá para fazer então se você trabalha muito tempo sentado? É fazer pausas a cada 40 minutos, 1 hora, levantar por 5 minutos. Levantar, ir ao banheiro, levantar, tomar uma água, levantar, tomar um café, levantar, fazer exercícios também. Fazer um exercício, isso, um alongamento. Panturrilhas, levanta e senta na cadeira. Perfeito. Então, é importantíssimo você ir quebrando esse tempo de tempo parado, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, assim. Ótimo. Que legal, que legal. Super bom, super boa colocação, Camila. Perfeito. Queria responder as perguntas também, exato, pessoal, né? Mas quem tiver mais perguntas, né? Nós podemos colocar lá no nosso Instagram, caixinha, a gente vai respondendo aí durante hoje, amanhã. Isso. Pode isso mandar. mesmo, perfeito. Vou abrir lá no meu Instagram. Tá bom. Meninas, achei maravilhoso. Também, achei maravilhoso. Bom, muito obrigada. Obrigada a todos aí. Espero que as pessoas. E pelo que eu vi aqui nas perguntas, assim, todo mundo batendo palmas, agradecendo, gostando muito. Assim, perfeito. Esse é o objetivo, né? Que a gente possa compartilhar esse assunto que a gente ama tanto, né? E incentivar as pessoas a terem todos os benefícios, né? Terem vitalidade, que é o que a gente busca também, não apenas a longevidade, como a gente iniciou a live falando, né? Fechar também lembrando disso, né? Da vitalidade, de ter essa vontade de viver, né? Esse movimento. A vida precisa de movimento, né? E sair da zona de conforto, né? Eu acho que esses são as mensagens finais. Para que a gente possa ter longevidade saudável. Exatamente. É isso aí. E é o que eu mais busco. Meninas, um grande beijo para vocês. Um grande beijo. Muito obrigada. Boa noite. Foi muito bom. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.